Então é o seguinte, nós estamos na quinta aula, a gente está na parte de segurança de redes e hoje a gente vai ver alguns protocolos da camada de aplicação e também vamos ver, vamos falar um pouco sobre identidade digital, certificação digital e tudo mais. Na semana passada a gente falou sobre problemas existentes na camada de transporte e na camada de rede. E a gente falou também de protocolos de segurança usados em cada uma dessas camadas, né? A gente falou na camada de rede dos ataques usando o ICMP, né? E falamos sobre a suíte de protocolos IPsec, falamos da questão do protocolo TCP, né? De alguns ataques que podem ocorrer, como o SymFlood e o TCP hijacking, e a gente falou sobre protocolo SSL-TLS, certo? A gente viu a questão de como funciona o handshake e quais são as funcionalidades tanto do TLS quanto dos protocolos da suíte PSEC. Bom, então recapitulando algumas coisas que vocês devem ter visto em algum momento na disciplina de redes. Quando a gente fala de encapsulamento, você tem uma diferença entre o que acontece no receptor e o que acontece no transmissor. Quando você fala em transmissor, você está falando em alguém que vai gerar informação, um conjunto de dados, enfim, alguma coisa, que vai ser enviado pela rede. Então, uma vez que você gera informação, essa informação ela vai ser encapsulada por um protocolo na camada de aplicação, depois por um protocolo, né, na camada de transporte, se a gente usar o modelo TCP/IP, na camada de transporte, depois a gente tem um protocolo na camada de rede, na camada de enlace, e aí por fim a gente tem os parâmetros de transmissão na, na camada física, né? E no recebimento do pacote eu faço todo o processo inverso, né? Então, se você fosse olhar para o que acontece no computador que está enviando a informação, né, você tem a camada de aplicação, né? No caso daí, apresentação e sessão entram todos aqui dentro dos dados a serem enviados, né, no modelo OSI. Aí eu passo para a camada de transporte, que vai ter um cabeçalho, além dos dados que estão sendo transportados. Depois a camada de rede vem mais um cabeçalho aqui na frente. E depois a camada de enlace tem um cabeçalho e um rodapé, para depois isso ser transformado em bits e enviado, né, para... Isso vai ser enviado por algum meio físico, né? Esse meio físico ele pode ser tanto guiado quanto não guiado. Então eu posso ter conexão via fibra ótica, cabo de par trançado, ou até mesmo por meio sem fio, né? E aí por meio sem fio eu tenho N formas diferentes de transmitir isso. Do outro lado, você vai ter um receptor que vai pegar essas informações, né? Vai primeiro pegar o sinal, transformar esse sinal em bits. Esse sinal em bits ele vai ser passado para na pilha, né? Para a parte de vai sendo colocado para a parte de cima da pilha de protocolos. Então, você vai ter lá no kernel do sistema operacional a implementação do protocolo de enlace, né? É, do protocolo da camada de enlace. Então você vai ter como descobrir de onde veio, né? Isso, qual foi quem foi que te enviou aquilo, e de acordo com isso você passa essa informação para o protocolo, para ainda no kernel do sistema operacional, né? Eu tô passando isso para a camada de rede, que daí vai retirar o cabeçalho do pacote, camada de transporte, que vai retirar o cabeçalho da camada de transporte, então porta, etc e tal, tudo que for orientado à conexão, principalmente, vai ser verificado para onde isso está indo, e depois eu tenho a camada de a aplicação, apresentação e sessão, que daí isso já vai estar direto, né, com a sua aplicação, né? Se a gente pegar, por exemplo, um dos protocolos que a gente vai estudar hoje, que é o HTTP, né? O HTTP ele engloba, né, de certa forma, essas três camadas aqui, e eu teria, né, o HTTP, quem implementa esse protocolo. Onde fica implementado o HTTP na sua máquina?
Onde isso fica implementado? Alguém sabe me dizer? Você usa isso diariamente, né? O HTTP e o HTTPS. Aonde fica implementado isso na sua máquina? Navegador, exatamente. E o restante? E essa parte aqui de baixo? Onde que fica implementado o TCP? Onde fica implementado o IP e assim por diante? Onde ficam implementadas essas partes aqui? Quando você acabou de instalar o sistema operacional do seu computador, você pluga ele no cabo de rede, funciona? Vamos, pessoal, funciona ou não funciona? Funciona. Se funciona, você precisou instalar alguma coisa além do sistema operacional? Você tem que instalar um driver? Hoje você não tem que instalar, né? Se você pegasse 12 anos atrás uma placa de rede sem fio, colocasse no computador e tentasse a mesma coisa, você ia ter uma falha nesse caminho aqui entre a parte física e o enlace, né? Por quê? Porque você ia precisar instalar um driver para poder usar a rede sem fio, por exemplo, né? Ou você ia precisar do CD mais no passado ainda do disquete da sua placa mãe para instalar os drivers no sistema operacional. Ou seja, você tem ainda que fazer esse link entre a parte física, né, entre a placa de rede e o sistema operacional. Mas feito esse link, né, todos esses protocolos estão implementados dentro do kernel do seu sistema operacional, né? Então você vê que toda informação que passa de um lado para o outro, ela percorre um caminho complexo, né? Não é uma coisa trivial. Você tem uma aplicação, por exemplo, um navegador, como a gente usou aqui, que vai gerar algum tipo de informação que precisa ser enviado pela rede. Essa informação é encapsulada por coisas que estão no kernel do seu sistema operacional e depois isso vai ser passado para sua placa de rede fazer a conversão dessa informação, desses bits, para isso vai ser modulado e enviado, né? E do outro lado você tem todo o processo contrário. Então, assim, isso digamos assim, se você pensar em tudo que acontece aqui, né, a gente viu problemas que podem acontecer nessa camada, quais são os protocolos que a gente usa, o que a gente pode usar para evitar esses problemas. A gente viu o que acontece nessa camada, quais são os protocolos que a gente pode evitar e quais são os protocolos de segurança que a gente pode utilizar. E a gente viu esta camada aqui a mesma coisa, né? E agora a gente vai ver o que está nessa camada aqui de cima. Então, assim, a proposta hoje é a gente conversar sobre 3 protocolos que são muito utilizados e muito conhecidos. O HTTPS, que nada mais é do que uma implementação do HTTP combinado com TLS, né? O SMTPS, que é o protocolo de transferência de e-mail, né, associado a SSL/TLS, e a gente vai falar sobre o Tor, The Onion Routes, né? Talvez quem aí já ouviu falar de Tor alguma vez na vida? Só o Gustavo? Temos 2, 3. Quem mais? 4, 5. 5 de 20? 25% da turma, então, já ouviu falar de Tor? Quem já ouviu falar de Tor? The Onion Routes. 7, então. 8. Então bastante gente já ouviu falar de Tor.
Aí a pergunta, quem já usou Tor uma vez na vida? Que aí é outros 500. Ouvir falar é uma coisa, usar é outra. É, eu imaginei que vocês, ou algum de vocês já usou. Então, ah, no passado a gente, você acabava usando o Tor, né? Por uma série de razões, né? Você consegue contornar, é, você consegue contornar em algumas situações bloco de região, né? Por IP, por faixa de IP. Então, vocês sabem que de uma maneira geral no mundo você implementa bloco de IP por região para evitar problemas relacionados a direitos autorais, etc. e tal. Então, você acaba usando serviços que são prestados só no seu país. Você não consegue, ou na sua região, você não consegue fazer isso em outras regiões. O que acontece, né, é que no passado o pessoal acostumava usar o Tor para justamente, né, esconder de onde você estava fazendo uso da rede e aí você conseguir, digamos, burlar esse tipo de mecanismo de segurança. Né? Por um tempo isso foi possível também usando VPNs em algumas plataformas, né? Como por exemplo o Netflix. Se você tinha uma assinatura do Netflix no Brasil e usava VPN até pouco tempo atrás, você conseguia acessar a base de dados da Netflix nos Estados Unidos, né? Por exemplo, que tem uma quantidade, um volume muito maior de títulos, então você conseguia acessar. É, óbvio que você não tem legenda em português, etc e tal, porque daí você está em país de língua inglesa, então, né, você não vai ter uma série de funcionalidades que você tem em outros lugares. É, eu lembro muito tempo atrás, logo no início da plataforma Hulu, que o pessoal usava para fazer isso também, né, para conseguir acessar serviços de streaming que eram oferecidos em outros países e, portanto, você não tinha acesso a partir do Brasil, né? Fora isso, você tem uma forma de contornar uma série de coisas, mas esse não é o principal objetivo do Tor, né? Usar para burlar mecanismos de segurança de plataformas mundo afora. Não é esse o principal objetivo e a razão pelo qual foi criado, né? Então, o objetivo hoje é discutir esses três protocolos, além da gente falar um pouco sobre a questão da identidade digital. Então, começando pelo HTTPS, né? O objetivo do HTTPS é garantir a confidencialidade dos dados que trafegam na rede e a autenticidade do servidor, né? A autenticidade do cliente, no caso do HTTPS, na forma como a gente usa hoje, ela é verificada de uma forma diferente. Por exemplo, como que o banco sabe que você é você ao acessar a plataforma deles? Então eles têm mecanismos de segurança, eles vão ter sistema de login, eles vão ter um sistema de login em 2 etapas, enfim, cada plataforma aí vai implementar o seu. O que o HTTPS garante em termos de autenticidade é que ele vai ter um certificado digital armazenado no servidor que vai ser compartilhado contigo. E esse certificado digital é que vai garantir que o site que você está acessando é de fato o site que você está acessando, né? E que a comunicação vai ser autêntica entre você e esse site. Se você parar para pensar, né, de 1990 para cá, né, 1990 a maioria aí não tava nem existia, né? Mas de 1990 para cá você tem uma mudança significativa e gradual, tanto do tráfego de rede quanto dos serviços que ficam disponíveis na internet, né? Então, só para vocês terem uma ideia, você tem no início da internet, você não tem serviços como internet banking, você não tem uma série de serviços que hoje fazem parte do nosso dia a dia. E uma das razões de não se ter isso é porque você usava o protocolo HTTP, e o protocolo HTTP nada mais é que um protocolo para transferir hipertexto, ou seja, para transferir informação sem criptografia nenhuma.
e sem criptografia nenhuma, se a informação que vai trafegar na rede é sensível, né, você não sabe o caminho que vai fazer o pacote entre a sua casa e o servidor web que você está acessando. E por não saber esse caminho ele é, né, essa rota, ela é um canal não seguro, né? Então você precisa colocar camadas de criptografia em cima para conseguir garantir que a informação vai chegar lá de forma confidencial. Então, assim, em termos de e-commerce, né? Como que eu vou fazer uma compra online em 1990 se eu não tenho nenhuma forma de garantir que o meu login e senha não vai ser roubado, que as informações do meu cartão que eu vou colocar na internet, elas não vão ser roubadas, né? Elas não vão ser bisbilhotadas no meio do caminho e nada do tipo. É inviável, né? Só que, se você vem para hoje, essas não são as únicas aplicações e as únicas razões pelas quais o HTTPS passou a ser, digamos, o maior volume de tráfego na internet hoje, né? O HTTPS ele é fundamental para o modelo de negócio de uma série de companhias, né? Por exemplo, a maioria de vocês, acredito eu, tem um celular Android. O sistema operacional da Google, ele captura informações do seu celular e essas informações de tempo em tempo são enviadas para o servidor da Google. A Google usa essas informações para atender clientes, né, que ou querem fazer propaganda direcionada ou querem comprar informações para usar de alguma forma para adquirir inteligência a respeito de potenciais clientes ou qualquer coisa nesse sentido, né, ela faz essa coleta usando um protocolo que tem criptografia, porque se ela não o fizer, né, qualquer empresa que tenha que provê infraestrutura para a gente, então qualquer provedor de internet poderia capturar essa informação que trafega na rede e vendê-la, né, porque não está criptografada, né? Aí você fala assim, tá, mas isso é ilegal. Tudo bem, nos termos de hoje é ilegal, né? Mas nada impediria, por exemplo, que um usuário de uma companhia telefônica fizesse, um funcionário de uma companhia telefônica fizesse isso, ou que alguém invadisse a infraestrutura de alguma companhia telefônica ou de algum servidor de algum provedor de internet, ou de alguma coisa que tenha no caminho entre você e o Google, roubasse essa informação e vendesse essa informação a um preço talvez muito mais barato, ou até mesmo não vendesse, né, concedesse essa informação para quem quisesse. Então, tanto a Google quanto o Facebook, a Microsoft, enfim, qualquer uma dessas gigantes que existem hoje, a boa parte dos modelos de negócio envolve a venda de informação que são capturadas por determinadas formas. E para capturar essas formas, isso é um sistema muito distribuído. Então, eu tenho que ter a transmissão de informação entre o ponto onde eu coleto a informação e o meu servidor que gerencia essa informação. Então, se não houvesse protocolo HTTPS, esse modelo de negócio talvez não funcionasse tão bem quanto hoje. É óbvio que aqui eu tô, digamos assim, extrapolando o que a gente sabe, porque no final das contas o que dá para se afirmar é sobre o que acontece hoje, né? Mas não sei, talvez fosse diferente o cenário, ou tivéssemos problemas piores do que hoje, enfim. Mas a questão é, o modelo de negócio dessas companhias funciona com base no fato de que a transmissão entre a coleta e o servidor deles consegue ser feita de maneira confidencial. Caso contrário, né, essa informação perderia o valor, né, e não teria o preço que tem hoje. Então, bom, isso daqui eu já falei, né, essa transmissão tem que ser segura. Esqueci de trocar de slide. Quais são as informações que a gente tem hoje a respeito de HTTPS, né? Então, o dado de abril de 2018, aí, de acordo com os dados de telemetria do Firefox, 70% das páginas carregadas utilizam HTTPS, né?
Vocês lembram que eu discuti, só um parênteses aí antes da gente continuar, vocês lembram que uma época eu discuti com vocês a respeito de sistema de login, né? Eu falei para vocês que se você puder terceirizar o seu sistema de login, ou seja, usar uma API de Facebook, Google, Twitter, etc, 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 é razoável que você o faça se você não tem condições de armazenar de forma segura as informações dos seus usuários, né? A questão é que quando você usa esses sistemas de login deles, de uma certa forma você concede autorização para que alguns dados da sua aplicação talvez sejam capturados por meio desse sistema de login, né, no caso no caso dessas companhias maiores. E aí pode ser que, por exemplo, você não possa fazer isso porque as informações que você vai coletar são parte daquilo que você vai vender e você não pode deixar isso na mão dessas empresas, então você precisa fazer isso. Se você for fazer, eu já falei sobre isso, a gente não grava sem texto pleno no banco de dados. E em segundo lugar, e tão importante quanto você usa HTTPS. Qualquer sistema de login que não tenha, que não use HTTPS como diria, né, é o fim da picada. Não use essa plataforma, tá? A menos que você seja obrigado de alguma forma, né? Mas não use essa plataforma. Plataforma que tem login e não usa HTTPS, o seu usuário e senha vai caminhar por toda a internet em texto pleno, tá? Então, cuidado com esse tipo de serviço. É óbvio que existem situações, né? O HTTPS ele tem um custo. Fazer a criptografia tem um custo computacional e tem um custo de latência, né? Para fazer todo o handshake e tudo mais. Se você parar para pensar, algumas coisas realmente não precisam, né? Por exemplo, se você tem um restaurante, você só vai disponibilizar o cardápio do restaurante na internet, ou seja, a pessoa não consegue comprar nada pela plataforma que você criou, talvez não seja interessante usar HTTPS. O HTTP é o suficiente, já que você não, aquela informação é pública e ninguém precisa, não tem nada de confidencial que trafegue na rede, né? Enfim, qualquer tipo de portfólio, etc, que você não precisa de confidencialidade ponto a ponto, né, entre cliente e servidor web. Você talvez não necessite de HTTPS e aí tudo bem você usar só HTTP, tá? Por essa razão existe essa discrepância aí. Talvez não é nenhuma discrepância, né? Mas existe esse dado de que 70% das páginas acessadas usam HTTPS. Sim. Então, a questão é a seguinte. Se você tem um servidor HTTP/HTTPS e você não configura o seu servidor para fazer toda a conexão via HTTPS, ou seja, quando você vai lá no navegador, digita http e coloca o domínio que você quer acessar, se o servidor não for configurado para responder que o servidor não usa HTTP, só usa HTTPS, e forçar o navegador a fazer uma requisição HTTPS, você teria que ter isso no cliente. Então, se você não configura isso no servidor, você teria que ter isso no cliente para forçar, né? Você poderia ter, por exemplo, uma página HTTP, né, que a pessoa pode acessar, e o que tem dentro dessa página HTTP tem um redirecionamento para uma página HTTPS, tá? Então, assim, isso é uma coisa que você tem que ficar atento na hora de configurar as coisas. E se você tem, evidente que não é todo mundo que faz isso, né? Mas se você não confia naquilo que o servidor faz, você tem a opção de ter isso no seu próprio navegador, né? E aí obrigar ele sempre a acessar via HTTPS. Tem um porém, né? Não vai funcionar para um servidor que não tem HTTPS, né? Se é um servidor puramente HTTP, que não tem
que não tem uma implementação do protocolo, não tem como obrigá-lo, né? Então resolve parcialmente, tá, Vitor? Ele não vai solucionar todos os problemas da internet, não. Mas é uma boa, porque você está, digamos, se precavendo e tentando forçar o máximo possível o uso de conexões seguras na hora de fazer essa comunicação com o servidor web. Bom, e aí para a gente entender rapidamente algumas coisas. Vocês lembram, né? Na aula passada eu mostrei um slide onde eu tinha cliente servidor e servidor, e você tinha quatro mensagens, né, de quatro trocas de mensagem, né, uma para fazer o handshake, uma dupla para fazer o handshake, no caso era o handshake do TLS 1.3, e a outra de fato é o HTTP, né? Então aqui é o handshake do TLS 1.3 e aqui o HTTP, né? Quem lembra quais são as mensagens, um tipo de mensagem que dá para enviar no HTTP? Quando você manda uma mensagem HTTP do seu navegador para o servidor, que tipo de mensagem que vai? GET. O método normalmente que a gente usa é GET, né? Então você dá GET numa página, né? E aí a resposta é, evidentemente, né, o HTML e etc. daquela página. Então são os arquivos daquela página. Então você tem o processo de handshake, e depois do processo de handshake você tem o GET e a resposta do servidor, né? Algumas informações. O cliente HTTP, né, o seu navegador no caso, o HTTPS, né, ele vai usar sempre como porta, né? Você lembra que toda conexão TCP tem porta de origem e porta de destino. Então ele sempre vai usar como porta de origem uma porta aleatória maior que 1023 e evidentemente uma porta que não esteja reservada a algum serviço, tá? E o servidor, por sua vez, utiliza a porta 443, no caso do HTTPS, e no caso do HTTP, a porta 80. Tá? Então, a porta de origem do pacote, quando o pacote sai do seu cliente, ou seja, sai do navegador com direção ao servidor web, a porta de origem é uma porta maior que 1023 aleatória. A porta de destino é a porta que o serviço funciona no servidor, que no caso é a porta 443. A porta na volta, ou seja, quando eu estou recebendo o HTML e tudo mais, a porta de origem desse pacote é a porta 443, porque esse pacote sai do servidor e vai para o cliente, e a porta de destino é a porta que foi usada para estabelecer essa comunicação. Então foi a porta escolhida pelo cliente. Tá? Isso é importante. Por quê? Situação simples. Situação que acontece na sua casa aí quando você tem conexão sem fio, com fio, tanto faz, né? Você tem um roteador na sua casa, né? E todo mundo tem um roteador em casa, porque a menos que você só tenha um computador conectado no modem e o modem opere em modo bridge, você tem um roteador na sua casa que distribui a internet tanto na rede cabeada quanto na rede sem fio. Né? O que acontece na rede quando duas pessoas, cliente A e cliente B, então um notebook e um celular, estão tentando acessar dois servidores diferentes, o servidor A e o servidor B? Pensa o seguinte: o IP de origem é o IP de cada cliente, como está aqui. São esses dois IPs. Esses são os IPs de origem recebidos aqui no meu roteador. O roteador, ele tem um IP para a interface da rede interna e ele tem um IP para a interface da rede externa. Aqui foi um golpe da maldição do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se eu pegar e colocar todo mundo na porta 443, né?
Quando eu pego o pacote que sai do cliente A e ele vem para o roteador, quando ele vai sair do roteador para fora, ele vai ter o seguinte: ele vai ter a porta de origem e destino 443 e o IP de destino, o IP do servidor A. E esse cara aqui vai ter o IP de destino, o IP desse servidor e a porta 443. Porém, o IP de origem de qualquer pacote que sai aqui desse seu roteador, o IP de origem vai ser 10, 40, 50, 55. Porque se você colocar esse IP aqui como IP de origem, ou se você colocar esse IP aqui, que são IPs privados, como IP de origem, e enviar esse pacote para frente, a hora que chegar no firewall desses servidores aqui, esse pacote vai ser descartado, porque esse IP ele não é um IP público, ele é um IP privado. E na maioria das vezes, você receber um IP privado a partir de uma rede que era para ser uma rede pública, indica que é uma possibilidade de ataque. Então normalmente isso fica bloqueado já no firewall. Então não ia funcionar. Você tem que pôr esse IP aqui da rede externa no pacote que sai do seu roteador e vai para os servidores. Pois bem, quando você recebe a resposta dos dois, como que o NAT, como que o roteador pega a informação que chegou, pega o pacote que chegou, para quem que ele passa? Porque a porta de origem é a mesma para os dois pacotes, 443. O IP de destino é o mesmo, é 443. Como que ele faz para passar nessa situação? Ele não teria como fazer isso. Ele teria que pegar os dois pacotes e enviar para todo mundo que tá aqui na rede interna. Ou seja, ele teria que operar como um hub. Né? E isso é extremamente preocupante, porque a gente viu, por exemplo, no caso do protocolo ARP, que quando acontece flooding, um dos mecanismos de tolerância à falha ali é, eventualmente, se você está sendo atacado e está sofrendo um ARP flooding, você descarta a tabela ARP e passa a operar como um hub. Né? Isso é para não acontecer uma negação de serviço. Porém, isso permite que qualquer pessoa da rede sniffe a rede e verifique o que é que está circulando pela rede. Então isso é perigoso, não é razoável. Então não é isso daqui que está desenhado nesse slide que acontece quando você tem uma comunicação desse tipo. Quando você tem uma comunicação via HTTPS, você tem os IPs internos, você tem porta de origem diferente para cada pessoa, né, para cada cliente. E por cada cliente, entenda o seguinte, que os pacotes provenientes do mesmo cliente, eles também podem ter uma porta diferente um do outro. Porque, na final de contas, você pode ter vários navegadores abertos. Cada navegador pode ter, né, a possibilidade de abrir várias abas. Então, eu tenho a possibilidade de fazer o gerenciamento dessa informação no próprio navegador, e aí eu coloco as coisas nos seus devidos lugares, né? Porém, quando eu faço uma conexão de um cliente para um servidor, essa conexão é uma conexão ponto a ponto. Essa conexão que tem confidencialidade, autenticidade e integridade, ela é ponto a ponto. Ela é exclusiva, pareando cliente A com servidor A ou cliente A com servidor B. E não cliente A com todo o resto da humanidade. Não é isso. Né? Então é razoável que para cada conexão criada eu utilize uma porta de origem diferente, porque ela caracteriza uma conexão diferente. E como é um protocolo orientado à conexão, isso faz todo sentido. Então, a porta de origem vai ser diferente para serviços diferentes aqui desse lado, né? Porém, a porta de destino ela é a mesma, é a porta de destino 443, que é a porta de destino no servidor, né? Que identifica o servidor. Aqui no meu roteador eu tenho uma tabela NAT, uma tabela de tradução de endereço de rede. Então, por exemplo, aqui ficou um pouco pequeno, mas vocês têm o PDF, vocês conseguem ver maior aí. O que ele faz? Ele coloca o seguinte, ó, a porta de origem, né, a outside port, né, a porta de fora, vai ser a porta 7777 e a inside port é a porta 3550. Então ele traduz até a porta que vai sair aqui, né?
E o endereço interno é 192.168.1.10, que é o endereço desse cara aqui. Ou seja, a porta 3550 interna está associada à porta 7777 externa no endereço de IP interno tal. Então, isso daqui possibilita que você pegue o pacote que veio da rede interna, converta ele num pacote que vai para a rede externa e vem para o servidor e tudo mais. Por que eu estou explicando toda essa parte? Isso daqui pode parecer, enfim, pode parecer difícil, pode parecer complexo e tal, mas não é, tá? Enfim, eu não sei até onde vocês viram as questões relacionadas à tradução de endereço de rede, etc. Tal, protocolo NAT e tudo mais, rede interna, rede externa, na aula de redes. Mas isso daqui é fundamental para a gente entender algumas coisas que depois a gente vai usar quando for falar de firewall. Então, assim, todo esse processo ele é importante saber, porque se você não sabe como um protocolo funciona, a chance de você criar uma regra num firewall que faz o protocolo deixar de funcionar é grande. E firewall não é uma coisa que você pode, digamos, pecar pela falta. Então você não pode deixar tudo liberado porque você não sabe como um protocolo funciona e não sabe bloquear coisas que são diferentes do protocolo ou não sabe liberar o protocolo para funcionar dentro de um conjunto de regras, né? Assim, a esmo, né? Sem isso não é justificativa, porque você não pode deixar o sistema vulnerável, né? De novo, o ambiente da nossa casa, de deixar a nossa casa mais segura ou menos segura para a internet, ele tem diferentes situações, né? Diferentes formas de você olhar para isso, né? Você pode olhar, por exemplo, sob a perspectiva de pais que estão olhando para os filhos que vão usar a internet, e aí o uso da internet dependendo da idade da criança pode trazer uma série de desafios de tal forma a prover que aquela criança acesse a internet de maneira segura, né? Para isso você tem ferramentas como controle o parental control, né? O controle dos pais para gerenciar que tipo de coisa pode ser acessada e tudo mais, né? Você pode usar firewall, você pode usar um firewall na sua casa se você quer bloquear algum tipo de coisa, enfim. Você pode partir do pressuposto que você nunca vai ser alvo de nenhum ataque, né? E um dia sê-lo. E agora, quando você vai para o mundo lá fora, você vai trabalhar numa empresa que tem diretrizes de segurança, você vai trabalhar num ambiente onde você tem que seguir uma série de regras, né? Ou você vai ser o responsável por gerenciar todo esse processo de segurança dentro de uma empresa, aí não dá para deixar que, né, à mercê da sorte. Então é necessário criar essas regras, e para criar essas regras é necessário que você entenda todos os protocolos que você deseja liberar ou bloquear, para daí você poder fazer os procedimentos corretos. Então é por essa razão, né? Como na próxima aula, vocês vão ver, na próxima aula a gente vai começar a ver firewall, é importante a gente passar por detalhes desses protocolos aqui, tá certo? Bom, explicações mais profundas ou mais claras sobre NAT, isso daí tem, enfim, pencas em qualquer plataforma que você for acessar, né? Mas qualquer coisa a gente pode tirar dúvidas no horário de atendimento na quinta e na sexta-feira, tá certo? Bom, para resumir, o que acontece, né? Então, tudo isso daqui é a parte de gerenciamento do protocolo, como o protocolo é utilizado quando a gente olha para a rede. E aqui, em termos práticos, em termos menos práticos, o que acontece na comunicação, né? Então, o HTTPS nada mais é do que a utilização do HTTP associado ao TLS. O primeiro passo é estabelecer uma sessão TLS, então eu preciso executar o handshake que a gente viu na aula passada, né? Depois que a gente faz esse handshake, todo o pacote HTTP, e para quem não lembra o que tem no pacote HTTP, você tem um cabeçalho e você tem um corpo da mensagem, né?
Isso tanto na hora de enviar a informação quanto na hora de receber. Então, por exemplo, um questionamento comum que acontece. Você tem basicamente duas formas hoje de acessar plataformas da internet. Né? Se você for só acessar alguma coisa que não precisa do envio de muita informação ou de nenhuma informação, você usa GET. E quando você precisa enviar muita informação, você usa POST. Né? Lembra que o GET eu só consigo transmitir na URL 1024 bytes. Então, se eu for transmitir muita informação, eu preciso usar POST. Pois bem, quando você faz a requisição, né, do cliente para o servidor usando GET, né, ou POST, tanto o cabeçalho quanto o corpo da mensagem, que nesse caso o corpo vai vazio, né, a menos que seja POST, daí o corpo vai com informação, mas se for GET o corpo vai vazio, tanto o cabeçalho quanto o corpo eles vão criptografados. Tá? Então, as informações que vão lá no cabeçalho, user agent, tipo de dados que está sendo trafegado, versão de tudo, do protocolo, etc. Tudo isso vai criptografado. E toda a informação que voltar do servidor, todo o documento HTML, CSS, JavaScript, figura, etc, 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 tudo isso vem criptografado também, certo? Então, a única coisa que não vai criptografada no pacote é o cabeçalho do pacote. Então, o cabeçalho do TCP não está criptografado, o cabeçalho do IP não está criptografado, o cabeçalho e o rodapé dos frames não estão criptografados. Todo o restante, tudo aquilo ali que está concentrado em dados, está criptografado. Tá? E né, o que isso acarreta? Isso acarreta que você dificulta qualquer tipo de bisbilhotagem, né? Então é difícil saber o que é que está circulando ali, você teria que ter acesso às chaves. Qualquer pessoa que capturar o pacote no meio do caminho não vai saber do que se trata aquela informação. Porém, não dá para afirmar com 100% de certeza que a pessoa também não vai saber, não vai conseguir identificar qual é o site que está sendo acessado. Né? Porque se você conseguir monitorar por onde o pacote está passando pela rede, né, e qual é o destino final do pacote, você pode sim determinar qual é o site que está sendo acessado. Né? Bem como saber qual é a origem do pacote. Então, você provê confidencialidade, autenticidade e integridade, né, mas não provê anonimato, por exemplo. Né? Se você quer um exemplo de o que acontece, se você abrir uma aba anônima de qualquer navegador, eles vão falar, você está... a única coisa que acontece naquela aba é que não, as informações que você digita ali, as coisas que você acessa, elas não ficam gravadas no computador. Isso não significa que não dá para te rastrear na internet. Tá? Se você não percebeu isso até hoje, e eu sou a primeira pessoa que está te falando isso, cuidado. A aba anônima do navegador não significa que você é anônimo na internet e aí você pode fazer qualquer merda que tá tudo certo e ninguém vai descobrir que foi você. Não é assim que funciona. Tá? Então, ele não provê anonimato, o HTTPS. Tá? Continuando aqui. E o SMTPS? Né? Ou o SMTP? Né? Vocês chegaram a ver esse protocolo em algum momento? Eu não sei se esse protocolo foi abordado na aula de redes. Bom, vocês vão me respondendo aí, mas eu vou falando um pouquinho sobre o SMTP. O SMTP é o protocolo de transferência de e-mail, certo? O SMTP é o protocolo que a sua máquina, quando você tem um cliente de e-mail, é o que a sua máquina usa para enviar e-mails. Tá? Para receber e-mails são outros protocolos, não é o SMTP que a gente usa para receber e-mails na nossa máquina. O SMTP ele também é utilizado entre os servidores de e-mail para, digamos, repassar informações. Então imagine a seguinte situação. O professor Lucas vai mandar um e-mail para vocês
e ele o faz usando o servidor da UTF-PR. E o servidor da UTF-PR tem que redirecionar essa informação que vai por uma conta de vocês via Gmail. Então, daqui para cá, eu uso SMTP e o próprio servidor da UTF-PR vai repassar para o Gmail também usando SMTP. Tá? Agora, quando eu vou capturar a informação, né, da UTF-PR para mim, aí eu não uso SMTP, eu posso usar POP3 ou IMAP, que são outros protocolos. Então, assim, o protocolo SMTP, em termos de funcionamento geral, ele vai ter a mesma ideia do HTTP. Então, quem está transmitindo escolhe a porta de origem para identificar aquela conexão, e quem está recebendo recebe como alvo da conexão e, portanto, recebe na porta em que o serviço funciona. Tá? A gente vai ver que o SMTP e o SMTPS podem funcionar em diferentes portas. Tá certo? Então, o professor Lucas transmitindo e-mail, ele funciona como cliente. Então, eu sou, no caso aqui nessa operação, eu estou funcionando como cliente. O servidor da UTF-PR, quando está se comunicando comigo para receber a minha mensagem, ele funciona como servidor. Depois, num segundo momento, o próprio servidor da UTF-PR, na hora de transmitir essa informação para o servidor do Gmail, ele vai deixar de funcionar como servidor e vai passar a funcionar, né, como se fosse um cliente. Tá difícil hoje. Então, na hora de transmitir isso daqui, né, aqui ele vira o cliente e o Gmail passa a ser o servidor. Então eu tenho essa diferenciação, né? A gente chama isso, né, de relay de e-mail, né? Então eu estou passando desse servidor para esse servidor, eu estou remetendo e-mail. Isso pode acontecer em diferentes níveis no caso do SMTP. Tá? A gente não vai entrar em detalhes disso, mas só para você entender que em alguns momentos ele pode funcionar de um jeito, em outros momentos ele pode funcionar de outro jeito. Aí você pode perguntar assim, professor, por que eu não mando direto para o Gmail? Né? Porque você tem que autenticar esse e-mail. Para fazer esse processo de autenticação, você tem que passar pelo próprio servidor da UTF-PR, que vai validar que quem está mandando a informação de fato sou eu, né? E não outra pessoa qualquer. Porque senão eu poderia simplesmente forjar um pacote fingindo ser um e-mail meu, transmitir pela rede, o servidor da UTF vai receber e simplesmente repassar para frente. Então, para evitar esse tipo de comportamento, que geraria uma quantidade gigantesca de spam, phishing e scam, né? Que seria a ideia o equivalente do phishing aí. Para evitar esse tipo de coisa, eu preciso autenticar essas informações, então eu preciso transmitir primeiro para o servidor que tem a minha conta. Né? O SMTP e o SMTPS, então eles podem funcionar tanto como submission, né, que é o Mail Transfer Agent e o Mail Submission Agent. Né? Então eu posso ter um agente de submissão ou um agente de transferência, que seria o relay no caso, quando eu estou transmitindo entre um servidor e outro. Né? O SMTP e o SMTPS é a mesma ideia do HTTPS. Eu tenho o SMTP rodando e embaixo dele tem uma camada com o TLS para garantir a confidencialidade das informações que trafegam no e-mail. Né? E aí, de novo, eu vou criptografar o quê? Eu vou criptografar tudo aquilo que está contido no pacote definido como e-mail. Então, tudo que está no pacote SMTPS é criptografado. Né? Só que assim,
eu envio do meu computador, ele está criptografado, ele passa por toda a rede, chega, por exemplo, no servidor da UTF-PR, ele é decriptografado e o servidor vê o que tem no e-mail. Então, o SMTPS não impede que o servidor pegue aquilo que está no seu e-mail e veja o que tem nele, se for de interesse do servidor. Tá? Para garantir a confidencialidade do conteúdo do e-mail, aí você precisaria atrelar outras técnicas além do protocolo. Né? Então, o SMTPS ele garante a confidencialidade durante o transporte e não necessariamente durante o armazenamento. Até porque ele não é um protocolo de armazenamento, ele é um protocolo de transporte de e-mail. Tá? Aí, para fazer esse tipo de criptografia do e-mail, você teria que usar outras ferramentas, né? Como o PEN, como SMIME, enfim. A gente não vai entrar muito nos detalhes disso daqui porque também não dá tempo. Tá certo? Então, dando sequência aqui, o SMTPS, né? De novo, a porta de origem, quando você está falando de cliente, ela é aleatória, maior que 1023, igual na mesma ideia do HTTP, na mesma ideia que a gente usa no HTTP. No caso, a porta 25, né, do SMTP, a porta 25, que tradicionalmente é atrelada ao SMTP, ela é usada única e exclusivamente hoje, na maioria dos casos, quando você tem um servidor de SMTP atuando como relay. Então, quando você tem comunicação entre servidores via relay, né, você tem o uso da porta 25. Na maioria dos casos, os provedores de internet bloqueiam comunicação na porta 25. Então, se você tentar mandar alguma coisa, é bloqueado, né, você não consegue fazer. A porta 587, né, ela é muito utilizada para transmissão para submissão de e-mails pelo SMTPS. Então, quando você faz a transmissão do seu computador para o servidor de e-mails, você usa a porta 587, você não usa a porta 25. Tá? A porta 465 ela foi originalmente designada para fazer submissões utilizando SMTPS, mas ela foi descontinuada. Hoje você usa 587 tanto para SMTPS quanto para SMTP. E por último, a porta 2525, ela não é uma porta oficial, né, mas que em muitas situações é utilizada como alternativa para a porta 587. Tá? Bom, finalizado então a questão do SMTP, a gente vai falar um pouquinho agora sobre Tor. Né, aquilo que... uma ideia que surgiu já há algum tempo e que vem sendo utilizada cada vez mais, né, quanto para diferentes serviços, para diferentes ideias, mas também por mais pessoas, enfim, com medo de N coisas, né? Coisas que fazem sentido e coisas que não fazem nenhum sentido. Mas vamos lá. A gente discutiu até agora protocolos que garantem a confidencialidade da informação transmitida, a autenticidade da informação transmitida e a integridade da informação transmitida. Isso não só falando do HTTPS e do SMTPS, mas falando também da suíte IPsec, falando também do TLS e assim por diante, WPA, etc. Tudo isso que a gente falou são protocolos que visam garantir esses três pontos: confidencialidade, autenticidade e integridade. Agora a pergunta vem: e se eu quiser acessar a internet de uma forma anônima? Isso é, preservando a minha identidade, de tal forma que se alguém tentar descobrir quem é que está acessando determinada coisa, não consegue, porque eu estou escondido. Né? Como eu garanto como que eu dou garantia de anonimato? Primeiro que isso é um ponto muito complexo, é muito difícil, tanto que, por exemplo, não entra na questão dos protocolos, dos pilares de segurança da informação, a questão do anonimato. Mas em alguns casos faz sentido. Então, assim, mesmo que os pacotes estejam criptografados, os endereços de origem, né, os IPs, eles não estão. Então eu posso facilmente associar o pacote que saiu da sua casa ao pacote que chegou no servidor e dizer que foi você que cometeu determinado crime. Isso é fácil de fazer. Né? Ou até mesmo
você consegue fazer isso de tal forma, não necessariamente numa investigação de um crime ou coisa do tipo, mas também você consegue fazer isso, por exemplo, em situações que exigem anonimato, seja você, por exemplo, morando num país onde há pouca liberdade ou quase nenhuma liberdade e você deseja fazer algum tipo de protesto e com medo da sua integridade física você tenta fazê-lo de maneira anônima. Então, ou fazer uma denúncia anônima num sistema de denúncia anônima de combate ao crime, etc e tal, e por aí vai. Então, garantir o anonimato é muito complicado, né? E os protocolos que a gente viu até agora, eles não trabalham nesse sentido. O projeto Thor, ele começou lá em meados da década de 90, né, no Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, né, e depois ele foi incorporado, né, ele foi levado para DARPA, né, que é o diretório lá de pesquisas avançadas, né, dos Estados Unidos. Enfim, trabalhou-se nisso por muito tempo. A primeira versão do Thor saiu em 2002. E a ideia do Thor, né, The Onion Roads, né, onion é cebola, né, então qual que é a ideia? O que tem cebola a ver com isso daqui? A ideia é que você faça camadas e camadas de criptografia como se fosse uma cebola. E a cada passo que você dá durante a transmissão, o nó onde chega a informação, ele tem a capacidade de pegar a cebola e tirar a camada mais externa da cebola e passar para frente a cebola. O próximo nó pega a cebola, tira mais uma camada da cebola e passa para frente a cebola. O próximo nó tem a capacidade de tirar essa camada agora. Ele não tinha a capacidade de tirar nenhuma das outras. Cada nó fica responsável por fazer uma retransmissão e tirar uma camada da cebola, até que o último nó tira a última camada e aí a informação de fato chega ao destino, né? Isso de uma maneira digamos, pseudo-aleatória, né? Toda essa rota é feita de uma maneira pseudo-aleatória, usando uma ideia que a gente chama de circuito virtual, né? Como se eu tivesse, na verdade, uma comutação de circuito e não uma comutação de pacote. Que é mais ou menos a mesma ideia de uma VPN, só que a VPN eu tenho uma criptografia que é determinada pela origem e é decriptografada pelo destino, né? Você pode pensar assim, a VPN ela consegue garantir o anonimato? Não, porque se eu conseguir determinar o ponto de origem ou o ponto de destino, acabou o anonimato, né? Então a ideia vai muito além de uma VPN, né? Então a ideia de cebola é justamente isso. São essas camadas de criptografia que são inseridas nos dados para que eles sejam mascarados N vezes, de tal forma que só o destino vai receber de fato os dados descriptografados, tá? Então o último nó antes do destino retira a última camada de criptografia e envia informação, né? A rede Tor é formada por uma grande quantidade de nós que são dispostos em circuitos virtuais. Então, por exemplo, imagina que eu tenha 10 nós numa rede. Eu tenho o circuito 1, que passa pelo nó 1, 2, 3, o circuito 2, que passa pelo nó 4, 5, 6, e o circuito 3, que passa pelo nó 7, 8, 9 e 10. Então, eu tenho circuitos diferentes, que passam por computadores diferentes, e, portanto, né, daí a razão de muitas pessoas terem usado Tor no passado, não com o objetivo do anonimato, mas justamente para burlar esse tipo enfim, mecanismos de segurança relacionados a bloqueio de faixas de IP, né? Porque se o último nó tiver no país que você quer acessar o serviço, ele vai conseguir acessar normalmente. E todo o resto está mascarado. Então tem isso também, né? Então o primeiro processo quando um cliente Tor vai se conectar na rede é definir definir o circuito, né, o ID do circuito que ele vai usar para se comunicar com o destino dele, né? E esse Circuit ID ele é obtido por
uma entidade da rede que chama Directory Authority. A autoridade diretório, ela é responsável por guardar todas as informações sobre os circuitos, quais estão funcionando, atualizar aqueles nós que foram desconectados, etc, etc, etc. Então essa é a função enfim, existem N componentes, né? Como a gente não vai falar da infraestrutura do Tor, mas sim do protocolo, de como ele funciona, então qualquer coisa vocês procuram mais a respeito da infraestrutura por trás do protocolo Tor. Então olha só, o que o cliente faz? O primeiro passo é ele descobriu o circuit ID, ele sabe qual é o destino dele. Então o primeiro passo é ele vai trocar uma chave simétrica, ele vai trocar um segredo comum com cada um dos computadores pertencentes ao circuito que ele vai utilizar. Então ele tem que trocar chaves com cada um desses elementos. Uma vez que ele trocou chaves com todos esses elementos, o que ele faz? Ele pega os dados que ele quer enviar, criptografa com a chave do último nó, né? Pega o resultado da criptografia, criptografa com a chave do penúltimo nó e assim por diante até chegar na última criptografia, que é quando ele criptografa com as chaves do próximo nó. E aí ele manda essa informação pela rede. Né? Então, por exemplo, Bob e Alice querem se comunicar via Tor. Ou melhor, Bob quer se comunicar com Alice via Tor. O que o Bob faz? Primeiro ele troca essas chaves com todos os nós que ele vai se comunicar, certo? Veja que esse nó e esse nó não pertencem ao circuito que ele escolheu. Então, essas três chaves o Bob tem. O que o Bob faz? Ele pega os dados, que está aqui em preto, e ele vai criptografar primeiro usando a cor vermelha, que é do último nó. Depois a cor verde, que é do penúltimo, e depois a cor roxa, que é do primeiro. Então o que ele faz? Ele envia esse pacotão aqui para o primeiro nó. O primeiro nó tem a chave roxa, ele decriptografa e envia esse outro pacote para o segundo nó, que decriptografa o verde e envia esse pacote para o terceiro nó, que decriptografa e envia esse pacote para Alice. No final das contas, qual que é a impressão que a Alice tem? Que quem se comunicou com ela foi o cliente com a chave vermelha e não Bob. Então, daí vem a garantia do anonimato. Assim fica fácil de entender, né? É um pouco mais complexo quando você pensa numa situação bidirecional, mas não é difícil imaginar como isso seria se eu tivesse, por exemplo, a resposta de Alice sendo enviada para Bob, tá certo? Bom, esse é o protocolo Tor. Então, para a gente finalizar aqui e não se estender muito mais, que já são 3:10, eu vou falar rapidamente sobre certificação digital. Imagino que a maioria de vocês já deva ter ouvido falar ou já ter usado certificação digital em algum momento da vida, né? A grande pergunta a ser respondida é: como que eu vou garantir que um certificado digital da pessoa é de fato dela? Por que é um certificado digital? É como se eu tivesse um documento que diz assim: o professor Lucas tem a seguinte chave pública, e alguém assina esse documento. Se eu assinar esse documento, né, fica suspeito, minimamente dizendo. Porque daí eu estou dizendo que eu sou eu e quem garante isso sou eu mesmo. Né? Quando você tem... quando você está próximo de uma pessoa, a pessoa fala isso, é óbvio, porque você está vendo ela, porque você tem contato, etc. Tal. Agora, se eu entrasse, né, aqui com o microfone desligado, sem ser com a minha conta, só colocasse o nome que eu era o professor e falasse no chat que eu era o professor, como que você poderia confirmar isso? Né? Fica difícil. Então, uma coisa que durante todo esse processo que a gente aprendeu até agora, a gente tentou evitar, era a ideia de ter um terceiro confiável. Quer dizer, eu consigo fazer uma comunicação ponto a ponto, tendo duas entidades, sem a necessidade de uma terceira pessoa certificando que alguém é alguém. Pois bem, quando eu vou para a internet, isso
acaba não sendo verdade. Eu preciso que alguém corra esse risco, que alguém assuma o risco de afirmar que as pessoas são quem elas são de fato. E essa entidade que faz isso, que corre esse risco, a gente chama de autoridade certificadora, né? O que uma autoridade certificadora faz? Ela gera um certificado e assina esse certificado atestando a autenticidade do indivíduo. Então, o documento agora seria: o professor Lucas tem a chave pública tal, e quem garante isso é, por exemplo, o Serasa, ou o Correios, ou qualquer outro órgão, né? CertPro, enfim, qualquer empresa que esteja disposta a oferecer esse tipo de serviço. Tá? E aí você pode pensar assim, tá, para verificar a assinatura dessa empresa, a assinatura da empresa é o quê? É o meu certificado com a minha chave pública, feito o hash e assinado pela chave privada da empresa. Você pode pensar, para verificar a autenticidade do certificado, eu preciso da chave pública da empresa que te deu o certificado. E a chave pública da empresa, ela digamos, ela é distribuída para você por meio de um certificado. Aí você pode perguntar, mas quem garante que o certificado da empresa, da autoridade certificadora, é o certificado dela? Aí sim, a autoridade certificadora é o terceiro confiável. Parte-se da premissa que é confiável, e por existir essa premissa, ela assina o próprio certificado dela. Então o certificado é autoassinado. Tá? Nesse caso pode, tá certo? Como todo serviço, ter um certificado, né, ele tem um custo. E aí o custo depende de uma série de fatores. Existem certificados aqui no Brasil que você consegue comprar por 80, 90, 100 reais. Existem certificados de 200 reais. E, enfim, tudo depende do risco envolvido no processo, né? Você tem certificados específicos de eCPF, certificados específicos de nota fiscal eletrônica, certificados específicos de eCNPJ, enfim, por aí vai. Tá? Então, existem certificados para a nossa realidade, existem certificados para a realidade do mundo, mas de uma maneira geral, todo certificado que é concedido por uma autoridade certificadora, ela tem um custo. A autoridade certificadora não é uma instituição filantrópica, né? Ela é uma instituição que presta serviço e que espera um retorno financeiro disso. A maioria dos certificados ele segue o modelo, né, o X509, que vai definir uma série de campos aqui que eu não vou, a gente não vai discutir aqui na aula todos os campos do que existem no certificado, né? Alguns a gente sabe que existem, como o nome, né, de quem que é o certificado, a validade do certificado, porque certificado tem validade, né? Vide, enfim, imagino que vocês devam ter acessado há pouco tempo atrás algum certificado, alguma plataforma online que teve o certificado, cujo certificado estava vencido, né? E portanto o seu navegador, como medida de segurança, verifica essa validade e te avisa que o certificado está vencido, né? A chave pública, evidentemente, os parâmetros, que tipo de algoritmo que está sendo utilizado para essa chave pública, né? Eu posso ter diferentes algoritmos, e a assinatura do seu certificado, né? A identidade digital é a ideia por trás de juntar o seu certificado, né, os certificados digitais e as assinaturas digitais geradas na internet. Então a ideia de identidade digital é composta por essas duas coisas. Por exemplo, se você for fazer um estágio, a maioria, agora durante a pandemia a gente está fazendo toda a documentação e acredito que está sendo feita via o SEI, né, o Sistema Eletrônico de Informação. E via SEI, cada professor tem uma senha, né, que dá-se o nome de assinatura digital, que basicamente é uma senha que permite que você assine o documento de forma digital, né? Na verdade, no banco de dados do SEI tem uma chave privada atrelada ao seu usuário e uma chave pública, e você
quando entra com essa senha especial, você autoriza o banco de dados a usar aquela, né, o sistema lá, o back-end, a usar aquela chave privada para assinar o documento que você está atestando a autenticidade e concordando com o que está escrito ali, né? E depois usa a chave pública para verificar a integridade, para verificar a autenticidade do documento, né? Então, assim, esse conjunto de certificado ou chave pública e as assinaturas geradas pelo indivíduo compõem aquilo que a gente entende como identidade digital, certo? Na maioria dos casos, os certificados das autoridades certificadoras, né, ou Certification Authorities, eles são pré-aprovados pelos fabricantes de navegadores e possuem um suporte nativo. Então, quando, por exemplo, você vai no navegador e olha, você consegue ver no seu navegador o certificado de cada página que você está acessando. É só você clicar lá no cadeadinho de segurança e nas opções avançadas e pedir para olhar o certificado digital. Vai te apresentar o certificado digital daquele site. Lá no certificado digital, né, você vai ver, por exemplo, se você acessar o Google, o Gmail, o Gmail tem um certificado digital que é assinado pela Google Certification Authority, né, que é uma autoridade certificadora interna da Google. A autoridade certificadora interna da Google tem o seu certificado assinado por uma autoridade certificadora externa à Google, que é a Global Sign, né, normalmente. E o que isso é óbvio, daí se pergunta, e a Global Sign, quem assina? Não, ninguém assina, porque daí ela é uma autoridade certificadora externa. Então, existe uma hierarquia de certificados nesse caso, né? O certificado da página que você está acessando é assinado por uma autoridade certificadora interna, que depois é assinado por uma autoridade certificadora externa, tá? E obter esse certificado assinado pelas autoridades certificadoras, né, permite que os usuários naveguem pela sua plataforma sem nenhum tipo de problema de navegação. Se você consegue ir no seu computador agora, criar um certificado e você mesmo assinar o certificado, configurar um Apache para rodar com esse certificado e usar esse certificado, ou configurar o próprio provedor, o servidor de hospedagem que você usa, para usar esse certificado. Você consegue fazer isso. O problema é que esse certificado é autoassinado. Então, muito provavelmente, o Chrome, o Firefox, o Safari, enfim, o Edge, qualquer navegador vai verificar que é um certificado autoassinado, vai verificar que quem assinou o certificado autoassinado não consta na lista de autoridades certificadoras que são mundialmente conhecidas, e aí ele vai falar para você que existe um problema de segurança porque o certificado autoassinado é suspeito. Isso serve para quê? Você não consegue, por exemplo, você pode usar isso, por exemplo, para detectar ataque de phishing, né? Então, um ataque de phishing, onde um certificado é gerado para, né, por que o certificado gerado para aquela pessoa não vão conseguir usar num ataque de phishing? Porque o domínio não é o mesmo. Né? O domínio não é o mesmo, as informações não são as mesmas, e portanto você vai ter algum momento em que a assinatura não vai bater com o certificado. Se não bate com o certificado, tem alguma coisa errada. Então, é uma forma da gente identificar uma série de ataques que acontecem, né, na internet, e ao mesmo tempo é uma forma de identificação digital que hoje ela é utilizada com uma determinada... Hoje é muito mais utilizado isso do que era 10 anos atrás, tá? E tudo se encaminha para que daqui 10, 20 anos, se tudo der certo, né, a gente ter um uso mais extensivo dessa tecnologia, né? Porque essa tecnologia pode substituir uma série de coisas, né, que hoje a gente faz em papel impresso e a gente pode fazer de forma digital. Bom, já falei disso. Na próxima aula a gente vai começar a falar de firewalls, tá? Por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou continuar disponível aqui. E quem não tiver nenhuma dúvida, vocês estão dispensados.